Na sequência, vamos à política, porque integrantes do governo apostam na pressão da sociedade junto aos parlamentares para evitar a derrubada do veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria. O próprio evento de ontem, que Lula, inclusive, vetou o PL, foi uma estratégia para tentar mobilizar a sociedade e também a pressionar o parlamento. O objetivo é buscar uma mobilização social parecida com o que foi na tramitação da PEC da blindagem, que funcionou e levou, evidentemente, à rejeição da matéria no Senado. Após a aprovação da Câmara dos Deputados, a oposição agora conta com os dias para a volta do Congresso e tentar derrubar o veto do presidente. Vou começar agora com o Roberto Mota. Mota, ontem nós trouxemos esse assunto, tinha pouca gente lá, não foram os presidentes da Câmara e também do Senado, lideranças políticas. De qualquer forma, foi um ato político, evidentemente, nesse 8 de janeiro. E agora fica a expectativa, então, a promessa, de que esse assunto será prioritário na volta aí do recesso e haja uma discussão, novamente, a derrubada do veto. Essa é a promessa, portanto, aí de muitos parlamentares. Como é que você avalia essa situação? É curioso, Marcelo, ver que enquanto na Venezuela os presos políticos estão sendo soltos, no Brasil, o governo de esquerda, apoiado por intelectuais e artistas, faz campanha para que os presos continuem presos. Os presos de 8 de janeiro, é claro. Porque os presos comuns, para esses, o tratamento é completamente diferente. Para homicidas, sequestradores e estupradores, o Estado brasileiro sempre reservou uma afeição especial. Esse é mais um aspecto do domínio das faculdades, principalmente as faculdades de direito, pela mentalidade esquerdista. Diego Tavares, ontem você trazia à tona, que houve praticamente um consenso ali, Então passou de uma maneira até informal pelo Supremo, o deputado Paulinho, o deputado Aécio Neves. Então houve um consenso ali na votação e que ontem, é claro, foi um ato político, mas de qualquer forma, então, há essa expectativa, então, de uma derrubada do veto, que poderia chegar novamente ao Supremo, que seria o árbitro aí final dessa questão. O Supremo que se tornou a instância final da análise no processo legislativo. Está virando moda, sempre que alguém perde a discussão no parlamento, chama o VAR do Supremo Tribunal Federal para decidir se foi gol ou se não foi. Mas tem uma diferença significativa, Marcelo, quando o PT diz que quer usar a mesma estratégia da PEC da blindagem, a pressão popular que levou à rejeição da PEC da blindagem. Essa rejeição não foi uma estratégia do PT. Inclusive, a PEC da blindagem contou com o voto na Câmara dos Deputados de 12 ou 13 deputados petistas, salvo engano. Então, são situações completamente diferentes, são pautas completamente diferentes, e eu duvido muito que haverá manifestações populares contra o veto. Claro, haverão manifestações populares da militância mais engajada da esquerda, da militância anti-bolsonarista e esquerdista, que está disposta a qualquer tipo de manifestação. Se você der um suquinho e um pão com manteiga, eles vão estar lá levantando bandeira. Mas da sociedade em peso, de modo geral, como nós já acompanhamos muitas manifestações no decorrer da história recente, eu duvido muito. Não é uma pauta que está no coração do brasileiro, uma pauta que está tão quente assim a ponto de suscitar a manifestação de pessoas contra a atividade parlamentar. E também, como eu disse, são situações completamente distintas. O PT pode fazer essa força. Na minha avaliação, a questão do veto está na mão do Centrão. Eu acho que existe uma franca possibilidade de que esse veto seja agora o instrumento utilizado por alas do Centrão para pressionar o recuo da candidatura de Flávio Bolsonaro e aí o retorno, tentar requentar a candidatura de Tarcísio de Freitas ou outro nome mais palatável a esses partidos do Centrão. Não sendo essa a hipótese, a derrubada desse veto é praticamente certa. Já existe, inclusive, um pleito de alguns deputados, muitas assinaturas coletadas para a pauta de urgência a respeito desse tema, para que seja designada uma sessão imediata para a tratativa desse veto. Então, não há qualquer clima para manutenção desse veto presidencial junto ao parlamento e também não há qualquer clima de pressão
popular nesse sentido. Uma pauta que passou, foi votada nas duas casas, o Lula fez o seu show, esse veto simbólico no 8 de janeiro, para também tentar emplacar a sua narrativa de campanha, e agora é vida que segue. No jogo eleitoral não há tempo para rancor e as eleições a cada dia estão mais próximas. Então, eu acho que em breve essa questão da dosimetria, que agora já voltou a ser anistia, também falaremos sobre isso hoje, eu acredito, será a nova pauta que será discutida tanto no parlamento, quanto pela sociedade, quanto por nós da imprensa. A vida segue, isso aí já são águas passadas, e eu tenho certeza que o PT terá muitos outros desafios, considerando as eleições que se aproximam. Dávila, a gente viu no palco lá a defesa da democracia. A gente falou sobre todo esse caráter político. Nada, estamos falando 23, 24, 25, 26. Ou seja, é uma estratégia para manter esse assunto que vai, mais uma vez, obviamente, ocupar os palanques, na verdade, da esquerda e do presidente Lula. É verdade. Só que é uma causa perdida, como bem disse o Diego Tavares. Esse veto vai ser derrubado. Então, quanto mais você postergar uma causa perdida, é pior para você. Ou seja, isso joga contra o governo. Porque qual é o grande dilema dessa eleição? Quem será o candidato capaz de conquistar o voto, o swing vote, o voto que muda de lado na eleição? Quanto mais o governo toma atitudes como esta, ou seja, voltada para a sua própria militância, ele afasta justamente esse votante de centro, esse votante pendular, que é tão importante conquistar. Então, na verdade, é um tiro no pé. É uma causa que não ajuda a criar pontes com o outro lado, fala para a militância e é uma causa perdida, porque esse projeto da dosimetria tornou-se uma questão de honra para o parlamento. Foi aprovado na Câmara e no Senado com ampla maioria de votos. Então, isso será derrubado, aumentará o desgaste do governo e mostrará cada vez mais este governo como o governo do ressentimento, da militância ideológica e incapaz de fazer gesto para conquistar aquele eleitor que foi fundamental para a eleição de Lula em 2022. Agora, Moto, até a participação, mesmo que seja informal, né, no Supremo nesse processo, indica de que fato aí as penas foram consideradas excessivas demais mesmo? Eu não acredito nisso, Marcelo. Eu acredito que se alguém que foi parte dessa decisão se arrependeu ou decidiu voltar atrás, há instrumentos para que isso seja feito. Não é preciso aprovar um projeto no Congresso, passar por esse teatro todo, muito menos um projeto que, segundo dizem, foi feito com a participação dos magistrados. Isso não faz absolutamente sentido nenhum. Eu não estou entre aqueles que acham que esse PL da dosimetria, um nome horroroso, vai ser a solução para essa questão. Eu acho que isso é um band-aid ruim e que ainda depende da boa vontade de muita gente. Vamos lembrar aqui que mesmo que esse veto seja derrubado, e eu não estou tão confiante em relação a isso como o Dávila está, mas mesmo que esse veto seja derrubado e o projeto seja aprovado, ainda depende dos magistrados de fazerem a revisão dos casos de 8 de janeiro, caso a caso, e decidir se o projeto se aplica e como se aplica. 18h27, nós vamos agora, quem está no rádio, daqui a pouco nós teremos todo o retorno da rede Jovem Pan conosco. Vamos permanecer nesse assunto. Diego Tavares, aí o Mota dizendo o seguinte, que de fato aí, ao que parece, a gente sabe que a oposição fala que vai reunir aí a quantidade necessária de votos na Câmara do Senado, mas não é tão simples assim, né, Diego? Não, inclusive o quórum para derrubada de um veto é um quórum qualificado, Marcelo, que dificulta um pouco essa questão. Mas, como nós estamos repercutindo já há algum tempo, esse PL da dosimetria foi praticamente um balé institucional, contou com a participação de todos os poderes na construção e, acredito eu, inclusive com a participação do Executivo. Eu tenho dito há algum tempo, e nós já repercutimos algumas notícias aqui que vão ao encontro dessa tese,
Lula, nesse momento, quer fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele quer ter Flávio Bolsonaro como seu adversário nas eleições. E, diante disso, ele está disposto a fazer algumas concessões que fortaleçam o bolsonarismo, que deem segurança para que Flávio vá até o final com a sua candidatura. Dentro desse contexto, a aprovação do PL da dosimetria seria uma dessas concessões. Então, tudo isso, o veto, a tramitação no Congresso Nacional, que não contou com qualquer oposição regimental da base governista, tanto na Câmara quanto no Senado, muito discurso de rede social, muitos vídeos com falas inflamadas, mas aquela oposição regimental que trava a sessão e faz com que um projeto seja derrubado ou não seja pautado, não ocorreu tanto na Câmara quanto no Senado. Muito pelo contrário, muitos parlamentares falaram abertamente: olha, nós vamos deixar o projeto passar para que o Lula tenha a oportunidade de vetar esse projeto. Então, o Lula oferece o seu símbolo, a sua militância, já sabendo que esse veto tem grandes chances de ser derrubado. Como eu disse no meu comentário anterior, a única chance que eu acredito que há de que esse projeto não seja de fato uma realidade no futuro próximo é a de que o Centrão o utilize para tentar fazer com que Flávio Bolsonaro recue. Do contrário, esse veto ele já está praticamente derrubado, pelo menos é o clima que existe no parlamento. Agora, o Mota ele vai no ponto central, quando ele diz que isso de uma forma ou de outra acaba no judiciário, não sendo por intermédio de alguma ação que conteste a constitucionalidade do projeto, será para a aplicação das reduções de pena, que de fato deverão ser feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, sempre no gabinete do relator que a pena é reanalisada. Mas eu acho muito difícil que se negue a aplicação, porque, em primeiro lugar, contou com a participação dos membros da Suprema Corte na construção do projeto, pelo menos isso é o que se diz. Em segundo lugar, é uma questão de redução de pena, de aplicação de lei penal mais benéfica. Eu não me lembro de nenhum caso em que uma lei mais benéfica teve a sua aplicação negada a pessoas que se encontram cumprindo pena. Então, há pouca controvérsia aí sobre discussão da aplicação da constitucionalidade. Esse, inclusive, foi o grande ponto tido como vantagem em relação ao PL da anistia. A constitucionalidade da anistia, ela é contestável. Agora, a constitucionalidade da redução de pena por uma lei penal mais benéfica, não. Daí a opção da base opositora ao governo pela dosimetria em detrimento da anistia. Muito bem, nós estamos abordando a questão da dosimetria, inclusive o Diego falou a respeito, né, da participação até de integrantes do governo, e eu lembro, evidentemente, que inclusive o senador Jacques Wagner, ele participou ativamente. Estamos de volta agora para toda a Rede Jovem Pan, estamos analisando ainda a questão do PL da dosimetria, essa possibilidade de uma revisão agora pelo Congresso na abertura dos trabalhos legislativos. Luiz Felipe Dávila, então eu lembrava o seguinte, o Jacques Wagner inclusive encabeçou isso aí, depois combinou, não combinou, o presidente falou que não tinha combinado, mas de qualquer forma passou nessa linha aí que o Diego ele colocava. Exatamente. Houve um consenso em torno desse projeto. A escolha do Paulinho da Força para ser o relator é justamente por causa da proximidade do parlamentar com o juiz Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte. Por isso já começou o projeto, sendo esse projeto que eu chamo de redigido a 6 mãos, com o líder do governo, não necessariamente com o governo, mas Jacques Wagner participando, Paulinho da Força e Gilmar Mendes. Então, assim, por isso que este é um projeto que teve esse consenso tão grande na aprovação. E a segunda coisa é o que eu chamo de oportunismo eleitoral, Marcelo Matos. Se você vai disputar a eleição o próximo ano, que é o voto da direita, você vai votar contra a derrubada do dosimetria? É óbvio que não. Então isso é um fator fundamental também, porque todo mundo, aliás, a maioria das pessoas sensatas, entende que houve um abuso extraordinário nessas penas, além de toda a lambança de não respeito ao devido processo legal nesse julgamento. Então, assim, todo mundo entende que foi injustamente condenada todas essas pessoas. Não é possível uma pessoa usando batom ou Bíblia vai pegar 15, 16 anos de cadeia. Isso não faz o menor sentido. E as pessoas sabem. Aliás, o líder do governo, como você bem mencionou, Jacques Wagner, pontuou isso. Falou assim, eu também acho que algumas penas foram exageradas. Então,
Esse é um projeto que certamente tem o apoio da maioria do parlamento. Esse veto será derrubado e, ao ser derrubado, vai criar, sim, mais um desgaste para o governo. Um governo, como bem disse o deputado Paulinho da Força, que tinha ali uma maneira para fazer um gesto para o outro lado e não fez. E, ao não fazer, mostra que Lula quer cada vez mais radicalizar o discurso, as atitudes e as propostas. E quanto mais ele fizer isso, maior será a sua rejeição e mais difícil de conquistar esse voto pêndulo, que é tão importante numa eleição.